Antes de mais nada, eu quero pedir somente que nós estejamos, tanto o meu coração como o seu coração, o nosso coração, a gente possa ter um olhar de irmandade uns para os outros, um olhar de irmão. Confesso que, estava dizendo ao Rodrigo, é uma tarefa mais simples ministrar a igreja local. Cria menos tensão na alma. Cria menos expectativas dentro de si mesmo. Mas nós cremos que falamos pela glória de Deus, pela graça de Deus, amém? E que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Eu quero convidá-lo e convidá-la a colocar-se de pé mais uma vez por um momento. Abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no seu 16º capítulo, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. A palavra diz assim, a partir do versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi não foi a carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissera ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse, Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Pai querido, Deus amado,
nós louvamos e bendizemos o teu nome nesta manhã. Pai, em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, toma o meu coração, a minha mente, Senhor, para que a tua palavra seja glorificada. Que cada coração que se encontra nesta manhã, Pai, não tenha outro olhar, outra visão, outra audição que não seja por aquilo que a tua palavra nos ensina. Pai, nós colocamos este momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Por gentileza, sente-se. Ontem, à noite, o bispo Paulo estava falando a respeito de retórica, a respeito da crítica que houve ao apóstolo Paulo, entre outras coisas. Eu me lembro quando eu comecei, na faculdade, assim que eu cheguei na região, eu era bem calvinista, não teologicamente, nunca eu fui teologicamente, mas na estrutura de sermão. Todo sermão tinha 1.1, 2, 3 e 4. Desenvolvia-se todo aquele contexto exegético, hermenêutico, aquela cabeça pós-seminarista que todos nós, quando saímos da faculdade, temos, que não acreditamos que Deus fale de outra maneira que não seja por aquele viés. Aqui tem alguns alunos, alguns irmãos e irmãs que estão saindo da faculdade de teologia, e alguns que saíram há pouco tempo, devem se lembrar daquelas famosas aulas que eles nos colocam para pregar. Passou por isso, Herbert? E eu me lembro que você tinha que ir de terno. Eu fui sorteado para pregar. Aquilo para mim foi um suplício, foi horroroso. Como é que eu vou pregar para professor de faculdade de teologia assim na frente? Na época, Paulo Henrique, não sei se está aqui, era contemporâneo e sabe disso. E eu falei. E no final eles gravavam e levavam para a sala de aula. Vocês imaginam, gente? Os seus colegas de sala de aula avaliando o seu sermão. Detonaram tudo. Porque não havia melhor sermão que eles, é aquele espírito que há em nós. E eu já nervoso com aquilo, porque a gente tem sempre essa natureza de se afirmar. Eu olhei para o professor, que na época era o Cláudio, falei, professor, por que o senhor não traz a sua mensagem para a gente analisar? Ele olhou para mim e falou, você não é mole não, né, Marcelo? Eu falei, não, vocês concordam aí, gente? Concordamos. Ele trouxe, gente. Desde aquele dia, nunca mais ele assumiu aquela cadeira. Acho que ele ficou com vergonha. Então, depois, com o tempo, você vai se libertando. Vocês concordam com isso? Um dia que você vai aprendendo a lidar, a caminhar. E hoje, ultimamente, eu decidi abandonar. Não sou mais discípulo de Hermes. Não tenho mais vínculo nenhum com a hermenêutica, nem com o discipulado de Hermes. E muito menos deixei minha consciência tornar-se servo, não é, da exegese. Hoje, acima de tudo, apesar de ser importante em alguns momentos, acima de tudo, eu permito que o meu coração fale. Como disse um amigo meu, o que o coração fala não significa que seja uma visão completa, porque completa só Deus tem. O homem pode ter a visão correta, mas jamais terá a visão completa, porque essa visão completa é de Deus. Eu comecei lendo sobre o fermento dos fariseus. Uma das coisas que me chama a atenção no fermento dos fariseus, e que o Senhor Jesus nos fala, é que tanto o fariseu como o saduceu, eles tinham um cheiro de doutrina. Eles tinham um cheiro de rigidez, seja doutrinária, moral, ética. Era uma rigidez comportamental. Eles tinham cheiro de tudo. Cheiro de ritos, cheiro de teologia. Em tudo eles tinham um odor que exalava de dentro de si. Mas o principal eles haviam perdido: cheiro de ovelha. Eles não tinham mais cheiro de ovelha. Este é o perigo que muitas vezes nós incorremos, porque quando nós nos tornamos apaixonados pelos ritos, quando nós colocamos os nossos corações e nos apaixonamos pela teologia, que também não há um problema, quando nós colocamos a nossa paixão em qualquer outra coisa que não seja a nossa compaixão pelo próximo, nós incorremos na doutrina dos fariseus. Porque nós, para nos afirmarmos, para nós nos consolidarmos a si mesmo,
nós levedamos aquilo que em nós já está estabelecido. E o fermento do fariseu nada mais é o quê? Que alterar a originalidade, é mudar a essência, a simplicidade daquilo que nos foi colocado como palavra. E à medida que nós nos apaixonamos por qualquer outra coisa, à medida que nós nos apaixonamos por discipulado e pelos seus métodos, e estabelecemos que o caminho não passa por outra coisa que não seja o discipulado pelos seus métodos, mas que isto não gere em nós compaixão, esta paixão de fato nos lançará no fermento dos fariseus, porque ela não está centrada no fundamento, no principal, nas pessoas. E Jesus veio, porque o tempo todo no Novo Testamento ele afirma, faltava pastor. Não havia pastor. Não havia quem apacentasse. Porque os pastores da igreja, perderam esse contato. Os saduceus, com as suas doutrinas, com o seu cheiro, eram ritualísticos. Era uma espiritualidade estética. Era uma espiritualidade vazia, centrada nos ritos. Mais do que isso, né? Se nós pensarmos bem, analisarmos bem, a gente vai perceber claramente que os saduceus, posso até falar uma heresia aqui, mas eu sempre os vejo como o pai da teologia da prosperidade. Porque, à medida que eu tenho um comportamento diante de Deus, eu vou agregando as bênçãos. Porque se eu não tenho perspectiva de salvação, se eu não tenho perspectiva de vida eterna, se eu não tenho perspectiva de ressurreição, se não há perspectiva nenhuma além desse mundo, o que eu vou me estimular para servir a Deus? O mundo terreno. As coisas do dia a dia, do cotidiano. E nós, às vezes, lidamos com isto também, com uma teologia, com uma convicção, com uma fé, que a gente não se vê fora desse mundo, a gente só se vê dentro desse mundo. A gente não consegue perceber que nós somos muito mais do que pessoas dentro deste mundo. Nós não somos cidadãos e cidadãs deste mundo. A nossa pátria, segundo o apóstolo, é em outro lugar. Somos forasteiros. Mas se a nossa teologia, se a nossa crença, a nossa paixão se reduz ao chão da terra, nós incorremos na mesma visão dos saduceus. E não há quem viva por esta visão que não tenha uma espiritualidade plástica, estética. Porque é centrada naquilo que vê, naquilo que pode pegar, naquilo que está próximo, naquilo que faz parte. Os fariseus diferentes eram os que tinham influência sobre o povo, porém eram profundamente comportamentais. E todos nós sabemos, ainda que nós não admitamos, que quando nós pautamos a nossa vida meramente na rigidez comportamental, chega um momento que aquilo dentro de nós é como uma represa, explode. Puff. A gente vê isso no caminho, às vezes nós mesmos. Quando o nosso coração não está em Deus, quando o nosso coração não está nessa graça que nos visitou, que nos inundou, que nos apaixonou, e nós desenvolvemos um comportamento, né, uma vida que não seja meramente comportamental, chega um momento que aquilo nos sufoca, aquilo nos angustia. E no caso nós somos pastores e pastoras, muitas vezes por estarmos consolidados nessa estrutura econômica, nessa estrutura institucionalizada, que todos nós aí estamos, nós somos tentados e nos empurramos para a solidão, para o oculto, porque não nos sentimos abertos, não nos sentimos disponíveis de abrirmos a nossa alma e dizermos de fato quanta fraqueza nos dominou, quanta angústia na nossa alma, quantos de nós no caminho e quantos de nós ainda morremos silenciosamente porque não nos conseguimos ver nos abrindo diante de outras pessoas. Quantas vezes? E Jesus falou, cautelai-vos, porque eles não têm cheiro de gente. Eles lidam com muita gente.
mas não se relacionam com gente. Isso é um perigo que nós incorremos, vocês concordam com isso? À medida que a gente vai lidando com muita gente, a gente vai enchendo a alma de justificativa para deixar de se relacionar com essa gente. Eu já fui pastor de igrejas maiores, menores, né? Pastor na favela, em outros lugares. Mas nas igrejas maiores, quantas vezes eu mesmo disse o seguinte: ai meu Deus do céu, pastor, você não foi visitar o fulano? Gente, eu não fui visitar porque eu me esqueci, porque eu não quis, porque eu não levei a sério, não estava com vontade de visitar. Aquilo que está no meu coração, que está no seu coração, porque todo mundo aqui é gente, é carne e osso, e passa pelos mesmos problemas. E eu dizia assim para a pessoa que me cobrava: irmão, irmã, é muita gente. E às vezes aqui dava depois que a pessoa saía, me dava um estado de culpa na alma, uma angústia interior, porque a pessoa não queria outra coisa que não fosse a minha compaixão, não é? O nosso toque, o nosso abraço, o nosso relacionar. Mas à medida que nós vamos ganhando o mundo, nós vamos perdendo o cheiro de gente, porque o nosso coração é descentralizado. Nós perdemos a nossa essência, a nossa vocação, o nosso coração, que nós fomos chamados, não é, na simplicidade da palavra do Evangelho, para pastorear gente, para cuidar de gente, para amar gente, para ter compaixão de gente. E na medida que nós caminhamos, nós passamos a ter paixão por tantas coisas, mas esquecemos das pessoas dos quais Deus nos chamou para nos apaixonarmos. A gente aprende a lidar com gente, mas não se aprende a relacionar-se com pessoas e com gente. E quando a gente perde, quando o povo não consegue sentir mais o nosso cheiro, o que acontece e o que tem acontecido, eu quero que você veja nesse pequeno vídeo que está editado. Mas é assim que as pessoas hoje têm nos visto. À medida que o povo, aqueles que foram chamados para cuidar do povo se distanciaram do povo, esta era a crítica de Jesus. E não foi por mera que Jesus chamou pessoas. E uma coisa que eu quero começar lá no início, que quando a gente começa, e eu me chamo muita atenção, quando a gente começa a ler a vida dos apóstolos, em particular dois sempre me chamaram muita atenção. Um, por aquilo que ele se tornou, Paulo. Porque Paulo, pela sua consciência judaica, por toda a essência, por toda a formação, por toda a estrutura que ele tinha, ter se tornado o apóstolo da graça, para mim, só pode vir por revelação, por uma implosão dentro da sua própria estrutura, dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria consciência, que só Deus explica. Como que alguém passa por um processo daquele, como Paulo passou. E o outro, Pedro muito mais por aquilo que ele era, um temperamental, não é? Um sujeito que, se fosse hoje, talvez a maioria dos psicólogos, dos terapeutas, o constatasse como um sujeito bipolar. Porque ora ele estava com a sua espiritualidade, né, nas alturas, ora a sua espiritualidade estava aqui. Eu confesso para você que muitas vezes eu me identifico com Pedro. Ora, às vezes a gente está aqui, não é? Voando. Daqui a pouco a gente... O mesmo que é incentivado a andar pelas águas é o mesmo que afunda. Quantas vezes eu me senti dessa forma e me sinto? Mas o que me chama a atenção é o chamado de Jesus. Eu quero começar, antes de nós entrarmos no 16, discorrendo sobre esse chamado, porque senão há cheiro de povo. Se aqueles que foram chamados para pastorear o povo, que foram chamados para cuidar do povo, aqueles que foram chamados para se identificar com os dilemas do povo, com a demanda do povo, com a angústia do povo, com o sofrimento do povo, do que está aí por sofrimento, de angústia, de traumas, de feridas, de dores, de fome, de todas as formas de dilemas e dramas, se eles perderam esse cheiro de ovelha, Deus deveria levantar, e levantou um pastor, e desse pastor criar um modelo para outros. E a forma como Jesus faz é muito diferente, porque quando o pastor vai explicar, eu e você, como foi o seu chamado,
Nós nos sentimos tão devedores que são poucos os que não floreiam um chamado. Geralmente a pessoa diz: quando eu fui chamado, Deus tinha fechado todas as portas de emprego. Eu não consegui emprego em lugar nenhum. Não tinha lugar. Olha, ou quando eu fui chamado, eu era professor disso, eu era professor daquilo, eu dava aula disso, eu dava aula daquilo, eu era formado. Eu estava chegando no final de uma graduação, mas Deus me chamou, eu abandonei tudo, eu deixei tudo, eu tinha problemas com isso, problemas daquilo. No fundo é uma justificativa do nosso ser, da nossa alma, porque diante dos outros nós nos sentimos sempre devedores. A gente precisa justificar o porquê do nosso chamado, e o nosso chamado não se justifica em outra coisa que não seja aquilo que eu tenho aprendido, que nós fomos chamados por graça. Deus decidiu nos amar e ponto final. A palavra diz que Jesus, ao passar, ele chamou a Simão, chamou a André e disse assim: segue-me. Eles deixaram as redes. Levi estava sentado na mesa da coletoria e ele diz: Levi, segue-me. Que coisa mais simples do que essa? Não os fez sentir-se devedor de nada. A única coisa que os moveu, creio eu, é algo que eles jamais haviam sentido, porque ninguém deixa os seus. Ninguém deixa uma história, ninguém deixa uma geografia, ninguém deixa uma realidade, ninguém deixa aquilo que construiu, ninguém deixa as suas redes, que é o seu ganha-pão, ninguém deixa nada que não seja simplesmente por aquilo que dentro dele só ele compreende, só ela compreende, só ele explica, só ela explica. Ninguém é capaz de discernir aquilo que em nós, foi realizado e operado como chamado. Alguém pode entender isso? Ninguém entende. Tem sempre alguém questionando. E aí nós criamos, Tem uma das coisas que eu sempre falo com o bispo Paulo, que a gente tem sempre umas categorias para avaliar a vocação das pessoas. Já perceberam isso? Como a igreja é uma igreja institucionalizada, ela, de alguma forma, ela precisa criar essas categorias para que se consolide, se verifique a vocação das pessoas. Se de fato elas são vocacionadas, mas todas elas, na verdade, são vazias, não representam nada. Mas nós precisamos dela, humanamente falando, para tentar ferir, mas na verdade, quem pode explicar aquilo que operou dentro do seu coração, dentro de si, quando você disse que e se viu como chamado no caminho? Quantos de vocês se viram chamados no silêncio? Quando viram, estava dentro. Quando se perceberam, estavam infiltrados. Quando discerniram, estavam incluídos. Um dia alguém me perguntou assim, eu tive essa experiência: Marcelo, como é que foi o seu chamado? Como é que você se tornou pastor? Foi irmão de igreja? Eu falei: não sei. Quando eu vi, estava dentro. Eu não tenho nada que explique. O negócio foi acontecendo. Não tinha, confesso para vocês, a menor dimensão de onde eu estava me enfiando. A única coisa que eu tinha era uma simplicidade, uma ingenuidade no meu coração, de que Deus havia me chamado para aquilo. Eu não conseguia explicar para a mãe, não conseguia explicar para o pai, não conseguia explicar para as pessoas. Quem sabia o que não sabia era eu. E Pedro não foi diferente. Imaginem vocês, Pedro explicando para a sua família que alguém passou e o chamou, e ele deixou tudo em função dessa simplicidade. Quem, em nível de razão, há de explicar o que ele sentiu? O que o motivou? E quando nós começamos, nem teologia nós temos. Para nada. O pastor Jorge está aqui, cadê ele? A primeira pregação que eu fiz na minha vida foi o pastor Jorge que fez para mim. Hein? Não, ele fez tudo. Pô, igual aquele jogo de empurra, era
empurra na sociedade de jovens, era um culto de jovens na Central de Volta Redonda, ninguém queria pregar, ninguém pregava, eu era recém-começado na fé, ali tinha o quê? Um ano e pouquinho, daqui a pouco eu estou ali, me confesso para vocês, boiando, estava nem aí para aquela realidade, não é? Minha mente estava vagando, daqui a pouco, ela não, empurra para um, empurra para outro, teve um que falou assim, olha, Marcelo prega. Eu falei, tá bom, eu prego, mas nem sabia nem o que eu estava falando. Naquele dia, gente, naquela semana, o pastor João testemunho, no sábado eu fui na cadeia e falei, pastor, eu não sei nem o que falar. Ele falou assim, não, fica tranquilo. Ele fez a pregação para mim. Na verdade, eu fui o intérprete da pregação. Não é? E muito mal. Porque nem teologia eu tinha. Tinha a mínima noção, a única coisa que eu tinha era o coração. E eu gostei daquilo. Eu senti que aquilo falou ao meu coração. Foi o que Jesus fez com Pedro. Foi o que Jesus fez com Simão. Foi o que Jesus fez com André. Não exigiu nada deles que não fosse o quê? Disposição de amar. Gente, quando nós somos chamados, Jesus não viu outra coisa em nós que não seja a disposição para amar. Se eu e você, se nós perdemos isto, é que nós deixamos de ser quem nós éramos. Não foi raras vezes que eu vi pessoas dizendo assim, poxa, não sei o que aconteceu com o fulano, ele não era assim. Vocês já ouviram isso? Sim ou não, gente? Pagar o Macedo agora. Sim ou não? Fulano não era assim. Poxa, era uma pessoa tão legal. Era uma pessoa tão simples, não é? Era uma pessoa amiga, era uma pessoa relacional, era uma pessoa que se entregava, era uma pessoa dada, alegre. De repente foi ganhando o mundo, vou falar sobre isso, foi perdendo a alma, e hoje não é sombra daquilo que um dia foi. Porque aquele homem do passado, aquela mulher do passado, foi morrendo no caminho. E quando Jesus chamou os seus apóstolos primeiro, Simão, André, basicamente na simplicidade, disse, não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Não foram vocês que passaram, não é? E decidiram ser meus discípulos. No meu amor, eu os escolhi, independente de quem vocês são, independente do temperamento, do caráter, da bipolaridade, independente de que vocês pensam ou deixaram de pensar. Ele nos chamou porque decidiu nos amar, e o nosso coração, Ele viu em nós que, apesar de todas as coisas, das nossas dualidades, das nossas ambiguidades, das nossas dificuldades, das dificuldades mais variadas possíveis, havia em nós uma fagulha, um desejo de amar pessoas. Lá em Volta Redonda tem um bairro chamado Parque Maíra. Saía eu e o Ruberval, não sei nem qual igreja que o Ruberval está hoje. Qual igreja que o Ruberval está hoje? Volta Redonda. A gente tinha a igreja central de Volta Redonda tinha uma Kombi. E nessa Kombi lotada de crianças, e o Ruberval ficava no microfone, não é, para chamar as crianças, eu e o Ruberval, e eu correndo atrás da Kombi para chamar as crianças, para participar daqueles encontros de crianças, e o Ruberval falando assim no microfone, pipoca, pipoca, Coca-Cola, pipoca, pipoca. Olha uma tremenda estratégia de evangelização, pipoca e Coca-Cola, né? Ele ia passando a criançada, e a gente envolvido naquilo, celebrando, não é? Numa alegria. Quando eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus, o que eu me tornei? Aonde o meu coração foi parar? O que aconteceu comigo, Jesus? Aonde está aquele coração que o Senhor um dia me deu, aonde foi parar? Aonde foi, Senhor? Aonde Ele está? E quando Jesus
falou sobre cheiro de ovelhas, diz na simplicidade assim: agora eu vou ensinar vocês a como se relacionar com gente. Isso é a como se identificar com pessoas, a conhecer o sofrimento das pessoas. Sabe por que saduceu e fariseu não conhecia outro lugar que não fosse templo e sinagoga? Eles não conheciam outro espaço de convívio com o povo que não fosse templo e sinagoga. Um pouco parecido com a gente, comigo, com você, não é? Onde as pessoas não onde a gente espera que as pessoas venham até a nós, é verdade ou não é? A gente pede aquele convívio do caminho, né? E Jesus foi um homem do caminho. Não é o que estou falando, não. E ninguém mais falou, está aqui, ó. Caminho é um lugar de sentido, vocação é um lugar de sentido. Não há quem se sinta chamado que não encontre um sentido para a sua vida. E todo chamado é um sentido para a sua vida. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando, e falou o seguinte: olha só, eu preciso que vocês apenas amem. Agora eu vou ensinar a vocês a como amar. E ele estabeleceu um tripé. Ele falou assim: primeiro, vamos ensinar o povo. Segundo, vamos anunciar o reino. E terceiro, vamos mover o poder de Deus em meio às dores deles. São três coisas que nós precisamos resgatar, eu e você. Nós precisamos resgatar o ensino do Evangelho, o anúncio do reino de Deus como libertação das trevas para a luz. E terceiro, a manifestação do poder de Deus nas dores e nas angústias dos que sofrem. Nós perdemos isso. Hoje, tem sempre um que diz ou outro, né? Me tornei um catedrático. Literalmente. 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 E no templo, no espaço sagrado, mas o cheiro da ovelha vai se perdendo no caminho, né? E Jesus, na simplicidade do chamado, diz: eu não quero outra coisa dos vossos corações que não seja amar. Agora eu vou os ensinar. Ele começou como? Pela bem-aventurança. Vou mostrar a vocês que o conceito de felicidade de vocês é muito diferente daquilo que o conceito do reino de felicidade. O conceito de felicidade no reino parte da negação de si mesmo. Ou seja, o nosso conceito de felicidade sempre é: quanto mais nós nos afirmamos, mais nós desejamos nos sentirmos felizes, sentir felizes. Ele diz: o conceito de felicidade do reino não passa pela negação de si mesmo, porque à medida que eu me nego, que eu me recuso a ser tomado de ódio, que eu me recuso a ser tomado de vingança, que eu me recuso, né, que eu resisto ao individualismo, ao egocentrismo, à minha individualidade, não, o meu individualismo, não individualidade, à medida que eu rejeito toda a natureza que me coloca no centro, eu no reino vou sendo mais feliz. Por isso ele estabeleceu as bem-aventuranças. Ele diz assim: aqui é o reino. Os vossos corações têm a simplicidade para amar, mas o modelo para ensinar é a felicidade do reino. E como eu e você, nos distanciamos das bem-aventuranças? Como nós perdemos a perspectiva que felizes são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Às vezes nós pensamos assim: felizes são os vingativos, porque esses, não é, se regozijarão na sua alma com a desgraça do outro. Eu tenho um princípio, alguns podem até não crer, não é? Que Paulo me ensinou: se possível, tenha paz com todos, apesar que muita gente tenta puxar você para a guerra. É verdade ou não é? Toda hora tem gente querendo puxar você para a guerra, e quando você olha, não é? Botaram você na guerra. Mas eu sempre digo o seguinte: não perca o seu tempo. Eu não gosto de guerra. Uma vez eu disse ao irmão assim: irmão, obrigado, eu dou um boi para ficar fora de uma briga. Como é que eu está mesmo? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Uma boiada para não sair. Eu falei: eu dou um boi para não entrar numa briga. Ele falou: pastor? Eu falei: dou uma boiada para continuar fora dela. Porque nós não fomos chamados para isso.
E Jesus então começa nas bem-aventuranças, no contato, não é? Trazendo o cheiro das pessoas para ele, dizendo: é assim, vem cá, Simão, vem cá, André, olha só, ministre sobre eles, toque neles, visite-os. Nessa de compaixão sobrou até para a sogra de Pedro. Até a sogra de Pedro foi, não é, recepcionada na compaixão de Jesus. E aí ele vai discorrendo, vai ensinando as demonstrações, dos estímulos, o tempo formando o caráter, até o dia que ele sentiu o seguinte: olha, apesar de vocês não serem completos, apesar de vocês não terem ainda essa revelação que explode dentro de si, e implode numa desconstrução de quem vocês são, vocês agora começaram a ter um coração, a ter cheiro. Os piores momentos das nossas vidas, pastoralmente falando, são os 5 primeiros anos. É verdade ou não é? Quem está começando aqui tem os 5 primeiros anos? Por quê? Porque quando nós chegamos na igreja local, a gente pensa que tem uma teologia e descobrimos que não temos nada. E aí começa, não é? A gente cai no meio de gente cascuda, né? Às vezes não são pessoas ruins, são pessoas cascudas. E como que a gente sofre? E quando Jesus os chamou, isso aqui me chamou muita atenção, chamou aqueles discípulos e foi ensinando, vocês perceberam que ele ocultou uma coisa? O que ele ocultou dos discípulos? Ele ocultou uma coisa. Ele não disse que eles foram chamados para sofrer. Jesus, quando chamou Paulo, ele falou para Ananias, tranquilo. Ele não falou para Paulo. Porque se ele se revela Paulo, lá no caminho de Damasco, ele fez o quê? Ele acolheu. Paulo, por que me persegues? Você agora vai ser um vaso nas minhas mãos. Eu vou te usar, Paulo. Deus vai operar através de você. Meu espírito vai operar através de você. Você vai fazer coisas tremendas. Aí vai para Ananias, vai lá que, vou mostrar para ele o que é sofrer na causa do meu nome. Porque ele nunca... quando fui chamado, tinha um ou outro que me dizia: rapaz, essa vida aí é difícil, hein? Hein? Isso é furada, não é? Isso é furada. Mas outros diziam: não é nada, rapaz, vai ganhar bem, entendeu? Não trabalha, a maioria pensa que a gente não trabalha. É verdade ou não é? Agora parou um pouquinho, mas antigamente o cara falava assim para você assim: você é só pastor ou faz alguma coisa? Hein? Tem algum trabalho? Desenvolve alguma coisa? Por isso que nós nos sentimos devedores de alguma coisa. Por isso que, para justificar que nós somos só pastores, diz assim: não, mas eu já fui. Lá atrás eu fui. Só no capítulo 16, depois que Jesus discorreu, os ensinou a ter cheiro de ovelha, os fez ser modelo, né? Sentir o peso da glória de Deus, sentir a ação da glória de Deus, sentir o amor de Deus. Depois de tudo isso que Pedro então sente no coração, aquela revelação que eu vou falar, Jesus diz assim: agora vocês estão aptos para saber o seguinte: tudo isso é porque vocês vão sofrer pelo meu nome. Tudo isso vocês vão sofrer. E sabe por que nós sofremos? Sabe por que nós nos angustiamos? Porque nós temos que lidar com essa realidade. Eu espero que agora vá, né, gente? Isso aqui angustia a nossa alma. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim: vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né?
Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Atitudes diferentes. Eu vejo o cristão como Cristo aqui na Terra, hoje e agora. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente ir visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve Ele. Tudo que eu penso é primeiro Ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente Ele. É crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único Salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto disso. Tá bom, Thiago.
Esse aí comparou Jesus a uma viagem psicodélica. Bom, o tempo, Jesus pergunta assim, diz que no caminho, depois de uma boa caminhada, depois de um bom tempo, ele para e pergunta pelas bandas de Cesareia de Filipe. Nós sabemos que qualquer pessoa, não é, sabe que Cesareia de Filipe é o lugar onde um bom ortodoxo jamais colocaria seus pés. Cesareia de Filipe é a antítese de tudo aquilo que possa, né, se chamar de Deus, ou Deus. E Jesus os levou para Cesareia de Filipe para mostrar a eles, não é, que essa revelação, essa paixão, essa compaixão não tem outro espaço que não seja no espaço que personifica o sofrimento. Talvez seja isso que nos machuque tanto, não é? Porque nós gostamos de Jerusalém. Nós somos apaixonados por Jerusalém. Aliás, como tem caravana para Jerusalém? Para a Palestina ninguém faz, né? Para a Síria ninguém quer. Mas nós somos apaixonados. Já fui a Jerusalém, né? Alguém perguntou assim, o que você achou em Jerusalém? Eu falei, bonito, gostei. Mas e o clima? O clima, olha, o clima estava frio. Estava um pouquinho frio. Porque as pessoas querem dar a Jerusalém um ar muito místico, né? Como à medida que você vai andando em Jerusalém, é como se aquilo fosse entrando em você. Não. Jerusalém é um lugar. É um lugar dentro de mim, é um lugar dentro de você. Mas Jesus o levou a Cesareia de Filipe para mostrar essa realidade, não é? É contra as forças do inferno que a gente luta. Porque é o inferno que escraviza as pessoas. É o inferno que leva as pessoas a sofrerem dentro e fora da igreja. E essa pergunta continua atual como sempre, não é? Que dizem o povo, quem é o Filho do Homem? Como Jesus está mergulhado numa cultura religiosa, a visão era a mais distorcida possível, não é? Até porque, irmãos e irmãs, presta atenção, a gente não pode exigir do povo que eles tenham uma visão completa de Jesus e que saiba discernir Jesus. Esta visão que as pessoas... Vocês perceberam que a visão da igreja é negativa, mas de Jesus não é negativa. Vocês perceberam isso? Sim ou não? A visão que a maioria tem da igreja é negativa, mas a visão de Jesus, que a maioria tem de Jesus, não é negativa. Por quê? Porque apesar de tudo, a sociedade ainda enxerga Jesus com cheiro de gente, como aquele que tem compaixão, como aquele que clama, não é, na dor do outro. Agora, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, cada um com uma característica. Elias, vocês já sabem disso, não é? Pelo seu poder, pela sua magnitude, aquele que vai romper com as cadeias de Roma, aquele que vai chegar aqui, vai estabelecer um Carmelo e vai dizer, olha, os que são de Deus vêm para cá, os que são do inferno vão para lá, porque o reino de Deus vai ser instaurado. Alguns viam Jesus assim, outros diziam, não, ele é muito parecido com Jeremias, né? Está sempre aí, ai, 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 ai. Está sempre dizendo, Jerusalém, Jerusalém. Bom, cada um de nós aqui, de alguma forma, temos uma visão de Jesus. Ninguém aqui pensa e vê Jesus da mesma forma. Se todos nós víssemos e percebêssemos Jesus da mesma forma, nós seríamos o povo mais unido, em maior comunhão possível. Nós não somos unidos e nem em comunhão estamos, muitas vezes, porque cada um de nós temos uma visão de Jesus. Nem sei se é possível que nós tenhamos uma visão de Jesus única. Por isso ele nos deixou o quê? O amor. Porque o amor é o único vínculo que nos une nele. Não a nossa visão, não a nossa compreensão, não aquilo que eu entendo sobre ele, mas o amor. E aí ele pergunta, porque se o povo não sabe discernir, pelo menos, ele pergunta, e vocês? Quem eu sou? Olha só, gente, Jesus não está pedindo uma anamnese de quem ele é. Ele não está preocupado se a imagem dele repercutiu no povo. Ele não está preocupado se o povo está vendo, não é, como um novo referencial. Ele não está preocupado em saber se o povo o está vendo, né, como um modelo. Ele está preocupado se o povo discerniu, em amor, quem ele é.
para que ele veio. Qual é a missão? E aí Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque isto, gente, não vem por carne e nem vem por sangue. Isso não vem pela razão e muito menos por teologia. Se isso não bater aqui, se isso não for algo que entre no meu coração, na minha entranha, na minha alma, no meu espírito, e que não gere em mim essa certeza, de que Ele é o Filho do Deus vivo, se não for algo que opera dentro de mim, desconstruindo tudo o que eu sou, não passará de carne e sangue. E é isto que Ele nos chama a atenção, é isto que Ele quer nos falar. Agora ele diz assim: feliz és tu, Simão Bar-Jonas. Já estou concluindo. Feliz és tu, Simão Bar-Jonas. Porque tu és Pedro. Interessante que a gente fica nessa... Durante anos a igreja ficou nessa discussão, católicos e protestantes, Aliás, católicos e protestantes conseguiram chegar em acordos que pareciam impossíveis, como, por exemplo, tratado pela justificação pela fé. Mas quem é o fundamento da igreja, vocês podem esquecer que não chegarão nunca. Eu digo que a igreja romana reconhecer que Pedro não é o fundamento da igreja, que ele não é a pedra, mas ele é uma lasquinha. Ele é um fragmento de pedra, porque o sentido de Pedro é lasquinha, é fragmento, ele não é a pedra. Ele não é o fundamento, ele é uma lasquinha dessa pedra, ele carrega dentro de si uma porção dessa revelação, ele não tem a revelação completa, ele não é o portador da revelação completa, ele não é o fundamento da revelação completa. O que Jesus disse: Simão, tu és Pedro, porque agora você carrega uma lasquinha, um fragmento, mas você não é o fundamento, você é parte dessa revelação. De alguma forma, todos nós aqui somos pedras, porque nós carregamos esse fragmento, essa lasquinha, não é? Ele diz, e isto é motivo de felicidade, Simão. O problema é que quando Jesus falou, disse o seguinte: agora que vocês receberam essa revelação, agora que você, Pedro, está envolvido nessa revelação, que você entendeu que não foi a teologia que te deu isso, não foi a razão que te ensinou isso, não foram as institutas de Calvino que te fizeram discernir isso, e nem foram as notas explicativas de John Wesley sobre o Novo Testamento. Tudo isso é muito bom, mas se não for algo que nasça de dentro para fora, sentido nenhum faz. Sentido nenhum tem. Não opera nada em nós. Não opera nada. E ele nos fala. Interessante que tem um momento no Novo Testamento que Herodes, os magos vão até Herodes e diz o seguinte: o Salvador nasceu. Lembram disso? Aí Herodes, já meio encucado com aquilo, falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, chama os intérpretes. E os intérpretes discorreram certinho. Tempo, lugar, momento, estrela, toda a construção teológica. Os magos foram e eles ficaram. Por quê? Os magos foram porque neles havia revelação. Os intérpretes ficaram porque neles não havia outra consciência que não fosse o quê? Mera interpretação. E mera interpretação, ainda que seja a pura expressão da verdade, não opera nada em mim, não opera nada em você. Aí Jesus começa a discorrer, sobre o seu sofrimento. Aí a lasquinha passou a se achar fundamento. Eles, à parte, ele não convida nem os outros discípulos, Ele não falou assim: gente, vamos fazer uma reunião e conversar com o nosso pastor? Vamos chamar, não vamos deixar ele entrar nisso não, ele está muito melancólico. Que negócio é esse, pô? Ele vai sofrer, vai padecer, não tem nada a ver com a gente não. Um homem que cura, que liberta, que ressuscita, faz isso, não, ele já está se sentindo o quê? A própria pedra. A própria pedra. Ele diz: Senhor, pode ficar tranquilo, de maneira nenhuma o Senhor vai passar por isso. Essa realidade não é possível para aquilo que o Senhor é. Pode até ser para a gente, mas para o Senhor não. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu és para mim pedra de tropeço. Escândalo, Na verdade, o sentido da palavra escândalo
É muito diferente do português, porque é aquilo que te faz tropeçar. E as estradas antigas de Israel, elas tinham muitas pedras, muitos seixos. Então, uma pedra fazia o sujeito tropeçar, ou seja, que ele falou assim, você se tornou, a tua visão, Pedro, é pedra de tropeço para os que sofrem, é pedra de tropeço, não é? Para os que estão angustiados, é pedra de tropeço para o sofrimento do povo. Porque tira de você aquilo que é o fundamento, a negação de si mesmo, o amor sacrificial. Mas ele diz com muito carinho, tem compaixão de ti, não é? Ainda que a motivação seja a compaixão, a gente pode ser um instrumento do diabo. Ainda que a nossa motivação seja a mais nobre possível, a gente pode ser um instrumento de Satanás. Porque nos afirma o outro, mas nega Jesus. É preciso que ele cresça e que eu e você diminua. Essa é a realidade. Nós não somos pedra, gente. Nós somos fragmento. Nós somos fracos, frágeis. O bispo ontem ministrou sobre a igreja de Corinto, até brinquei, falei, poxa, ia falar uma parte da pregação, é bom que eu corto, né? Mas apenas cito que Corinto, apesar de todos os seus dons, tornou-se o que era em matéria de comunhão, de conflito, de dificuldades, de relacionamentos, de doenças emocionais, de doenças mentais, de doenças comportamentais, simplesmente por quê? Porque esqueceram que todos aqueles homens que lá estavam, apesar de todas as suas virtudes e os seus méritos, de toda a instrução que eles tinham, eles não passavam o quê? De um seixo, de um fragmento, não é? E aí os seus discípulos fizeram de Pedro uma pedra, um fundamento, de Paulo um fundamento, de Apolo um fundamento. E ainda tem esse grupo de Cristo aí, que alguns dizem que eram os que não é como disse o bispo ontem, os super espirituais, aqueles que não precisam de intermediário, toda igreja tem um super espiritual, aquele que diz que não precisa de ninguém, que não seja um relacionamento entre ele e Jesus, não é? Nós não servimos para nada porque ele ou ela é, não é? Ou seja, não consegue perceber que a vida cristã passa assim e assim, para ele só passa assim, para ela só passa assim. Corinto tornou-se o que se tornou porque as pessoas não perceberam que os seus discipuladores nada mais eram do que gente. E gente carrega fragilidade. Continue nós, não é? Que eles eram frágeis, ambíguos. Já perceberam como que eu e você somos ambíguos? Frágeis. A mesma hora que a gente, não é? O mesmo Cristo que a gente diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É o mesmo que a gente diz assim, esse aí eu não conheço. Muitos de nós já sofremos, sabe o quê? De galofobia. Não tem nada a ver com o Atlético não, né? Tricolor, botafoguense e vascaíno sofre de urubufobia, né? Mas a galofobia, com certeza, né? Com certeza, é o fundamento. O que eles tinham entre eles? Tanto é que Paulo discorre o quê? Paulo diz assim, eu passarei a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, porque é no amor que nós nos encontramos. É no amor que nós nos encontramos. É nessa compaixão que nós nos encontramos. Eu quero destacar 2 momentos. Ele diz assim, se alguém. Ele não diz que é uma imposição. Diz se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser vir após, que ele é a pedra, nós somos lasquinhas. Por isso, se não for por ele, nós estamos lascados. Sem mim, nada podeis fazer. Se não for por ele, pela graça dele, pela misericórdia, estamos todos lascados. Uma lasquinha já fica lascado, né?
Se é um fragmento, já ficamos fragmentados. É a verdade o que nós somos, uns lascados, uns fragmentados. É Ele que nos completa. É Ele que nos completa. Então, no final, todo mundo lascado, né? Então, ele disse, se alguém quiser vir, é uma escolha, não é uma imposição. Mas não há como, entendeu, Levi? O Josué Campanhã diz o seguinte, que um líder se faz com visão e com sofrimento. É duro ouvir isso, né? É verdade ou não é? Ele diz o seguinte, que Jesus tinha uma visão, salvar o povo, né? Tinha uma missão, salvar o povo. A visão, a cruz. Deus tinha uma visão, tinha uma missão para José, não é? Preservar o povo de Israel. A missão, a visão, sofrer na mão de Faraó. E assim vai. Paulo, porque ninguém cresce sem sofrer. Mas o sofrimento aqui não é um sofrimento sacrificial, é um sofrimento na negação de quem nós somos. E negar, alguém já perguntou assim, o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é rejeitar todo sentimento que trabalha contra nós. É rejeitar todo sentimento que afirme quem somos. É rejeitar tudo aquilo que em nós nos faz o que? Nos sentirmos firmes, nos sentimos fundamento. Negar a si mesmo é rejeitar, não é? Que a angústia entre na alma, que a ferida se estabeleça na consciência, que haja ódio, que haja rancor, que nós possamos ferir uns aos outros. Negar a si mesmo é a lógica de Gálatas, não é? As obras da carne afirmam a cada um de nós, mas o fruto do Espírito é a negação de si em favor do outro. E aí, ele diz assim, quem quiser salvar, né, quem quiser ganhar o mundo, perderá a sua alma. Desculpe, Bispo Paulo, mas o que eu vou falar? Tanto o senhor como todos nós, muitas vezes, somos seduzidos pelo ganhar o mundo. Não é problema. O problema é quando ganhar o mundo faz a gente perder a nossa alma. Muitos, não é? A gente vive hoje a lógica de ganhar o mundo. Eu tenho um menino de 5 anos, que eu morro de rir com ele, aí para jogar bola. E ele até que é bonzinho de bola, ele meteu 3 gols, lá foi 3-3. E ele saiu assim, papai, arrebentei no jogo. Falei, viu, fiz 3 gols. Eu fiz. Falei, não, mas você fez 3 gols, mas tem seus colegas também que te ajudaram. Ele falou, não, eu fiz 3 gols. Não é? Ele falou assim, quando eu crescer eu vou ser jogador. Ele já se acha pequenininho, o máximo, não é? O máximo. De vez em quando eu coloco ele no lugar, falo, rapaz, hoje tu não jogou nada. Aí a Lívia, não faça isso com ele, não, Lívia, para dar uma balançada equilibrada, né? Para equilibrada. Um dia ele fica lá em cima, outro dia fica aqui embaixo, e assim vai se equilibrando na vida, né? Então a gente tem esse negócio de ganhar o mundo. Nesse de ganhar o mundo, a gente acaba se sentindo o quê? Uma coisa muito cansativa. Ainda mais nós pastores, nessa lógica de ganhar o mundo, gente. Isso é muito cansativo para pastor e pastora. Nós temos que ser exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de vizinho, exemplo de consciência social, modelo para os outros. Nós estamos chamados a ser exemplos de tudo. Quando a palavra nos diz que nós somos uma lasquinha, um fragmento, homens frágeis, mulheres frágeis, ambíguos, cheios de angústia, cheios de tristezas, que só estão onde estão, porque Deus decidiu nos colocar ali por amor. Mas esta lógica de que nós temos que ser exemplo de integridade moral, exemplo de integridade ética, exemplo em todos os níveis, aonde tem que ter consciência social, tem que ter consciência intelectual, não há alma que suporte isso. Irmãos e irmãs, isso é desumano. Isso é desumano. Isto é afirmar o tempo todo a nossa natureza humana. Isto é trabalhar aquilo que Jesus falou para ganhar o mundo. Quando ele diz o seguinte, o que adianta
Se a gente perde a alma, se a nossa alma, por causa de ganhar o mundo, a gente fica cheio de rancores, cheio de angústia, cheio de medos, cheio de temores, não é? Igual a lógica do sujeito que tinha um mendigo na porta da casa dele, mas ele era tão envolvido em ganhar o mundo, que ele não percebia que um sujeito simples e carente estava à porta da casa dele, porque ele não percebia outra lógica que não fosse ganhar o mundo, não é? Às vezes acontece o seguinte, vou falar do coração. A gente esquece quem nós somos lá atrás. A simplicidade, no ganhar o mundo, não é? Era simples, virou pastor, perdeu a alma. Era pastor, virou bispo. Cuidado, pode perder a alma. Era bispo, virou apóstolo, já perdeu a alma. O patriarca já desceu. O tempo todo. Não é? O tempo todo. Engraçado que Jesus, não é, mais 3 minutos, ele vai falando sobre isso, não é? O que adianta ganhar o mundo? O que adianta você ganhar? O que adianta você ter uma igreja muito grande, não é? Apesar de ser saudável, se para você conquistar o que você quer, você perdeu a alma, eu perdi a alma. O que adianta, não é? Eu era pastor, agora alguns dizem assim, é pastor de catedral. O que adianta ser pastor de catedral? Se posso perder minha alma. Às vezes nós procuramos lugares que tiram a nossa alma. É verdade ou não é? Às vezes nós buscamos lugares que tiram quem somos. Eu me recuso, e Deus é testemunha, e a mim importa que só Ele seja. Eu não quero nenhum outro lugar na minha vida que me ameace perder a minha alma, a minha psique, não é? Transformar a minha vida numa papa, numa angústia, aonde eu não sabe o que é o calor de um irmão, aonde eu não sabe o que é um beijo de um filho, aonde eu não sabe o que é ser abraçado, o que é ser amado, o que é viver. Eu quero viver para Deus, não é? Eu quero ter meu coração em Deus, e é assim que eu quero. Eu posso ganhar o mundo, mas eu não quero perder a minha alma. E aí eu fecho dizendo o seguinte. Não vou discorrer, porque todo mundo já sabe, não é? Que a lasquinha, Pedro, quando o negócio apertou, ele se viu totalmente envolvido com as suas ambiguidades. O sujeito que andava pelo mar virou, não é? E se afundou. Como nós. Ora estamos andando sobre as águas, ora nos apegando a qualquer coisa para ver se a gente se sustenta. O mesmo que disse, não é? Na pesca maravilhosa, retira-te de mim, Senhor, porque Tu és, não é? Porque eu sou pecador. É o mesmo que se acha o fundamento. O outro que diz, Senhor, de maneira nenhuma eu te negarei. É o mesmo que passa horas sendo atormentado pelo canto de um galo. Quando a gente não encontra restauração, esse galo é terrível, né? Porque ele canta 24 horas. Qualquer coisa lembra o galo. Até que um dia, passadas horas, Pedro, cheio de culpa, de angústia, se sentindo desmotivado, desanimado. Eu creio nisso, sabe, gente? Pesado, dizendo, não tem como, eu não fui chamado para isso. A minha alma não tem parte nisso, porque eu frustrei. Eu não sou quem eu sou. Eu não alcancei o que eu devia alcançar. Eu não busquei o que eu devia buscar. Neguei o sentido da vida, rejeitei o caminho da consciência. Passados uns dias, ele está à beira da praia, com aquilo atormentado no coração dele. 7 discípulos, de repente, eles ouvem uma voz. Essa voz diz assim, ei, joguem a rede. Eles, tomados da sua angústia, das suas ambiguidades, tristezas, sem sentido na vida, compreenderam a linguagem nada.
E a pesca começa a aparecer, grandes peixes, e João identifica, fala, é o Rabi. E quando Pedro ouve que é Rabi, ele se lembra, não é? Porque quando Jesus apareceu, as mulheres dizem o seguinte, avise a Pedro. Já perceberam a angústia de Pedro? Ele falou assim, estou lascado agora. Se ele mandou avisar para mim, vai me descascar. Porque não teve como ele repreender Judas, porque Judas morreu. Sobrou para mim. Sobrou para mim. Aí Jesus chega, come peixe, não é? Aquelas frações de segundo, Bispo Paulo, Rangel, aquele olhar, olhando, qualquer um de nós diria assim, se fosse, né, alguém que nos nega, aliás, nós fazemos isso, né? Poxa, tu é um ingrato, hein, sujeito? Botei meu coração em ti, rapaz. Investi em você. Me entreguei a você. Vai dizer que você não falou isso muitas vezes. Disse ou não disse? Eu também. É um sujeito ingrato, pessoa ingrata, não é? Quando precisou, eu estava aqui, botei meu coração nela. O sentimento de Pedro era um pouco disso, não é? Jesus olha para ele e não diz Pedro, gente. O que Jesus diz para ele? Simão. Quem é Simão? Aquele rapazinho lá de trás. Não é? Tá dizendo, aquele do coração puro. Hoje o Senhor está dizendo a você nessa manhã, Simão, não naquilo que você se tornou, mas naquilo que você era. Coração simples. E somente o amor nos faz responder à altura de um discipulado saudável. Sem amor, pode haver tudo, menos discipulado. Pode haver paixão, mas sem amor não há compaixão. Ele disse, Simão, tu me amas. Ele disse, tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele disse, Simão, tu me amas? Ele diz, aí ele disse, Simão, tu me amas? Apacenta os meus? Ele está dizendo, Simão, aquele lá atrás, eu te chamei para ser pastor. E você é pastor. Apesar de todas as suas lutas, todas as suas ambiguidades, todas as suas fragilidades, todas as suas angústias, apesar desse caminho, irmão, eu te chamei. Que há amor por ti, Simão. Simão, e na quarta vez, né? Eu preciso brincar que assim, 1-1, 2-1, 3-1, aliás, 1-1, 2-2, 3-3, né? Mas quando é que venceu? Simão, segue-me. Segue-me. Recomece. 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 Recomece hoje. Deixe teu coração voltar ao tempo do Simão. Traga seu coração de volta para a simplicidade. Aquilo que não havia nada dentro de você que não fosse a sua fé. Hoje, que não fosse a sua paixão e a sua compaixão. Responda na altura, tu sabes que eu te amo. E o Senhor, tu sabes que eu te amo. Hoje é o dia do Senhor restaurar. Saiba que você e eu somos tão frágeis. Somos uma lasquinha. Se somos uma lasquinha, um fragmento, nós alteramos mesmo, gente. Que Ele é a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, mas a pedra que nos edificou. Eu quero orar por você nesta hora. Eu falei com o meu coração. Quero convidar você a vir aqui neste altar, você que quer voltar à sua essência. Eu quero esse coração de essência, eu quero voltar a ser aquele homem lá de trás, sem teologia, sem aspirações, sem necessidade de ganhar o mundo, simplesmente com aquela voz que me diz, segue-me, segue-me, segue-me.
Se você deseja, não é, que a tua vida ministerial hoje recomece, sai do seu lugar. Eu quero orar por você nesta hora. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Pai querido, Deus amado, oh Senhor Jesus, toma os nossos corações em tuas mãos, Pai. Somos frágeis, fracos, ambíguos. Somos um fragmento nas tuas mãos, mas um fragmento que em tuas mãos, Pai, se manifesta em glória e poder em teu nome. Pai, que o teu amor nos envolva. Aleluia! Porque o Senhor ainda nos olha e nos tem um olhar como aqueles do início da caminhada. Perdoa-nos, Pai, porque na tentativa de nos afirmar, de ganhar o mundo, a gente foi perdendo a alma. A gente foi perdendo o coração, Pai. A gente foi se ferindo, se machucando, se entristecendo. Oh Espírito, o coração foi se petrificando. Ah, Senhor, quanta negação dentro de nós. Quanta tristeza, Senhor. Mas nós hoje, nesta manhã, nos sentimos amados por Ti. Porque o Senhor nos chamou, Pai, não por aquilo que somos, mas por aquilo que Tu és. Nós somos chamados, Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos colocou neste caminho. Pai, devolva, Senhor, o nosso coração. Restaura a nossa alma, restaura, Senhor, a nossa mente. Restaura as nossas emoções, Pai. Sopra teu Espírito, Senhor, sobre nós. Ah, Senhor, quantas vezes Satanás disse, afirma, quantas vezes, Pai, ele afirmou que desejava peneirar-nos como trigo, mas o Senhor intercedeu por nós como fizestes as cefas, Pai. Ah, Espírito, toma, Senhor. Estamos dispostos a viver por esta cruz, um amor sacrificial de entrega ao próximo. Senhor, nós rejeitamos o mundo para ganhar a vida, Pai, a vida abundante. A partir de hoje, Senhor, não queremos nenhuma outra realidade, nenhuma outra consciência que não seja a compaixão e o amor ao próximo. Seja assim o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.